Olá a todos, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem! Hoje eu irei falar do filme Branca de Neve, do João César Monteiro, o filme português mais odiado da história. Se tiver alguém de Portugal vendo, já deve estar muito irritado só pelo fato de no título eu dizer que eu gosto desse filme. Ou talvez não sei. Eu penso no comentário que um português deu numa review do Felipe Furtado sobre o filme, mas eu acho um filme genial, é uma das melhores coisas que eu já vi. E enfim, eu sou o Heitor Rissal, esse é o canal Teatros do Rissal, já se inscreva, dê like no vídeo, depois no final se não gostar tire, compartilhe com um amigo depois se você gostar, e enfim, é isso gente. Vamos para o vídeo. Branca de Neve, Branca de Neve. Eu nem lembro como que eu descobri sobre esse filme. Eu sei que assim que eu li eu fiquei muito intrigado acerca. E eu não vou falar do que o filme é agora, por acaso alguém não conheça o filme, porque eu acho que é mais interessante dar o contexto do que gerou ele. Então vamos por partes. Vamos começar pelo realizador do filme, o João César Monteiro. João César Monteiro, para quem não conhece, é talvez um dos cineastas portugueses mais renomados. Ele fez filmes que eu sou muito fã, como é o caso do Último Mergulho, e também do Maravilhoso, que só tem 3 minutos e tá aqui no YouTube, vocês têm que assistir, que é Um Passeio com Johnny Guitar. Então, um cineasta renomado, conhecido por ser mais artístico dentro do país dele. Então ele teve a ideia de adaptar a Branca de Neve, mas não a Branca de Neve que a gente conhece, a dos Sete Anões e tal, e sim uma peça do escritor suíço Robert Wiesner, que começa após o fim da história original dos Irmãos Grimm, né? Vai mostrar como que é a vida da Branca de Neve após ela ter sido beijada pelo príncipe. Eu confesso que eu não li a peça, então eu não consigo falar direito qual que é o enredo dela. E o filme, bom, você não entender por que a gente não consegue entender muito bem qual que é o enredo do filme. O pôster do filme é fotos do Robert Wiesner morto e com pegadas na neve. E o próprio filme começa com essas imagens do corpo morto do Robert Wiesner. E um contexto prévio do Branca de Neve é o seguinte, né? O João César Monteiro, ele conseguiu um orçamento que nunca tinha sido visto no cinema português. Foi dado 130 mil euros para ser feito o filme, e o produtor, o Paulo Branco, teve até que devolver uma parte após a filmagem. Então, enfim, tudo isso foi gasto em atores, atrizes, pra ter o set, pra ter maquiagem, pra ter as câmeras, pra ter a parte do áudio, enfim, tudo que tem que ser gasto pra um filme, esse filme foi gasto. Então o filme ele foi feito, foi dirigido, foi filmado, tudo isso, e foi editado, teve toda a pós-produção dele. Então teve a noite de estreia do filme, que foi muito aguardada, teve muita gente indo ver o filme mesmo, foi algo bem badalado, assim. Tem até as filmagens de quando o filme foi lançado. Só que, ao entrarem na cabine para assistir o filme, os espectadores tiveram uma grande surpresa, e talvez infeliz para a maioria, de que é o fato, filme não havia imagens, de certa forma. Em resumo, o filme, mesmo tendo os atores, mesmo tendo as locações, as câmeras, nada disso foi utilizado, nenhuma filmagem foi utilizada. Todo o filme era apenas uma tela preta, em que os diálogos iam sendo recitados ao fundo. E bom, como vocês podem ver aqui... Não vi nada. Não viu nada? Não, nem percebi nada. E aqui... Pagar os nossos impostos para vir aqui, para o Estado andar a subsidiar umas coisas destas. Isto é um isso. E aqui... Estou a sair antes do filme acabar porque realmente eu acho um filme muito inédito para o meu gosto, muito sinceramente. E se fosse lançado em CD seria um sucesso. E como vocês podem imaginar, se vocês estivessem no lugar dos espectadores, o filme não foi muito bem recebido mesmo. O pessoal ficou muito irritado, até a moça ali diz que se era pra ver isso, ela ficava ouvindo rádio em casa. Mas eu, como vocês já viram pelo título e como eu anunciei no começo, amo muito esse filme. Eu acho um filme genial, um filme maravilhoso. Tinha momentos que eu tava assistindo que eu tava quase chorando, assim, de tão emocionado que eu tava assistindo aquilo. E eu posso explicar um pouco melhor sobre. Primeiramente, a gente começa o filme, obviamente, com os diálogos sendo recitados ao fundo e a tela preta. E normalmente a gente vai imaginar que aquilo é só o comecinho e que logo vai começar as imagens. Só que a verdade é que fica apenas a tela preta o filme inteiro. As únicas imagens que não são a tela preta que aparecem são imagens que servem pra gente poder entender que vai acontecer uma nova cena, pra gente também não ficar tão perdido no filme. Mas pra mim, o que talvez seja o mais interessante é que eu acho que a gente percebe, talvez até os próprios portugueses percebam de certa forma, que eles têm um ritmo de fala um pouco mais rápido do que aqui no Brasil, ou até se a gente for comparar com a França. Eles têm algo muito mais como é a fala do espanhol, por exemplo. Eu sinto isso, pelo menos, né? Então, às vezes vai parecer que tem bastante coisa sendo dita ali. E aí que mora a genialidade desse filme, aí que mora o que pra mim é tão lindo.
Porque a gente vai ter uma tela preta, só que a todo momento saem diálogos e mais diálogos, e ditos com o sotaque mais português possível, mas que são alguns dos diálogos mais lindos que eu já pude ouvir na minha vida. Principalmente porque o João César Monteiro era de um cinema que pensava muito no texto e como esse texto está na imagem, né, em como esse texto está representado. Eu vou colocar aqui um trecho rapidinho. Muito querida, acolhe-me em tua casa. Este sol faz-me muito mal. Sou eu que te causo este grave mal? Oh, não. Tu não. Tu não podes. Que encantadora és! Como me ris, como me sorris. Não me ames, só perturba a tua paz. Oh, por que não te deixei no caixão? Jazias tão bela dentro do caixão. Também assim jaz a neve no silencioso inverno. Neve. Sempre neve. E é nessa junção de diálogos tão lindos e com uma fala mais rápida, junto com a tela preta, é nisso que tá a genialidade desse filme, é isso que faz o filme ser tão lindo, e esses são os motivos que deveriam fazer esse filme ser cada vez mais apreciado. Então, essa velocidade dos diálogos e a beleza dos diálogos por si mesma, sempre colocada com aquela tela preta, eu não acho que o ponto seja que ele nos permite imaginar as imagens, até porque eu não gosto muito desse conceito, principalmente quando falam da literatura, né, de que as palavras na literatura fazem a gente imaginar imagens. Eu acho que não é esse o ponto aqui. Eu acho que simplesmente são o que deixa o filme algo muito dinâmico. É um filme com um pouquinho mais de 1 hora, assim, 1 hora e 10 minutos, e eu estava assistindo assim, pensando, não, passou 10 minutos, tinha passado meia hora. Entendeu? Porque é um filme que ele é muito dinâmico. Porque como esses diálogos são colocados assim, e como isso fala de forma tão bela, com tantas palavras sendo utilizadas, a coisa fica muito dinâmica, assim. É um efeito de abstração. Porque eu, sinceramente, assistindo só uma vez, eu não consegui prestar atenção em tudo. É um filme que vou ter que assistir várias e várias vezes até pegar todo o enredo, e que com certeza isso vai deixar a minha experiência ainda mais rica com o filme. Tu ir assistindo assim, não conseguindo entender tudo que tá acontecendo, te dá um efeito de abstração mesmo, né? Tu começa a sair um pouco daquele enredo e tu começa só a prestar atenção no que tá sendo dito. Então, sinceramente, tem pontos ali de algumas palavras que são faladas que eu me emociono só de pensar, assim, só de lembrar daquilo que eu assisti. Pra mim é um filme incrível, um filme que tem que ficar lembrado pra história mesmo, e não importa como as coisas ficaram depois, não importa, mas Portugal nunca vai conseguir dinheiro para outro filme por causa disso, mas pelo amor de Deus, que filme lindo, perfeito, maravilhoso. Paulo Branco já devolveu o dinheiro também, cinema português continuou sendo um cinema muito interessante, é de uma cinefilia maravilhosa Portugal, eu sou muito fã do cinema português e da própria cinefilia de Portugal, um lugar que nos deu um crítico como o João Bernardo da Costa, entendeu? Então eu acho que é um filme que tem que ser saudado cada vez mais, é um filme que eu sou muito fã, sinceramente. Então é isso, assim, assistam Branca de Neve, vejam a obra do João César Monteiro, que é uma obra riquíssima, e tentem se desafiar também, porque pode ser difícil um pouco assistir esse filme, mas um pouco da graça tá no fato dele ser difícil, e sinceramente aqueles diálogos é algo maravilhoso, assim. Repensando agora também um pouco do que eu falei antes, eu acho que é um pouco injusto, bastante na verdade, dizer que esse filme não tem imagens. Porque, como eu falei mesmo, a ideia, pra mim, ao menos, não é esse texto tá evocando imagens que não aparecem na nossa cabeça acerca das situações, mas é um filme que vai pensar o texto justamente como imagem, entendeu? Vai pensar essa fala enquanto algo que é necessário pro filme, algo que aparece e vai mudar todo o sentido daquele filme. Então não é um filme que está colocando o texto apenas como algo necessário, é um filme que coloca o texto como uma imagem, sabe? Como algo que está alterando tudo, como algo essencial pro filme, algo que, dependendo de onde tu coloca, a coisa muda completamente. Então, pra mim, é um filme que pensa o texto enquanto imagem.
E talvez fique um pouco confuso eu falar assim, então eu vou deixar o Manuel de Oliveira, outro grande cineasta português e amigo do João César Monteiro, que tem um vídeo que ele fala sobre o João César Monteiro, eu vou deixar ele falando aqui rapidinho, para vocês talvez entenderem o que eu quero dizer. Não há movimento sem tempo. Logo, tempo em si é já movimento. Não há palavra sem movimento. Logo, o movimento é cinema, cinema é movimento, palavra é cinema. E enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Assistam Branca de Neve antes de tudo, que é um filme muito legal. Se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com um amigo de vocês, tudo isso vai estar ajudando muito. E se quiserem, apenas se quiserem, eu vou estar deixando a chave Pix aqui do canal, porque ainda é um canal muito pequeno, como dá pra perceber. E se algum de vocês tiver interesse em doar qualquer quantia, e sem dúvida assim que o canal crescer, eu vou pensar em alguma coisa de membros, etc. Mas se vocês quiserem doar qualquer quantia aí pra chave Pix que tá aparecendo, eu vou estar agradecendo muito. Então é isso, gente. Fiquem bem. Um beijo pra todo mundo e tchau!